Gente, e eu queria compartilhar com vocês esse mês de abril é um mês muito reflexivo para mim, gente. Eu estava aqui fazendo o meu devocional, né? E eu abri aqui em Salmos 126. O mês de abril, gente, para quem não sabe, foi onde começou todo o meu processo, né? Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia cardíaca. Já vai fazer 2 anos agora em maio, gente. E eu estava aqui refletindo sobre abril, né? Que abril parece que abriu todas as coisas, glória a Deus. E assim, gente, eu queria contar um pouco para vocês, né? Mais ou menos aí no final de março aí eu já tava bem ruim já, sabe? Eu tinha um problema no coração e porém eu já sabia que precisaria fazer uma cirurgia. Mas sabe quando você não quer de jeito nenhum fazer a cirurgia? E esse foi o processo, gente, que eu enfrentei. Eu queria, eu queria que Deus me curasse sem eu ter que passar por esse processo de fazer a cirurgia, gente. E foi que no mês de abril, gente, eu comecei a entrar no processo. Mais ou menos, né? Hoje é dia 1º e foi nessa data que eu comecei a procurar pronto-socorro, procurar passar. Fui para São Paulo, que eu já passava no INCOL lá em São Paulo, né? Então procurei ir para São Paulo para poder passar lá, porque eu morava lá e eu mudei aqui para Sorocaba. Então quando eu mudei para cá, tipo, eu deixei, desliguei, sabe? De todo o processo de exame, acompanhamento que eu estava fazendo lá, gente. E nisso eu estava vivendo só pela graça de Deus mesmo, porque Ele estava me sustentando. E foi quando, gente, chegou um dia, uma hora que, sabe, não deu mais. Aí foi quando eu fui parar no pronto-socorro aqui. E quando eu cheguei lá, gente, eu já tava com muita falta de ar, a minha saturação já tava muito baixa, gente. Aí foi onde eu fiz raio-x, fiz tomografia. E o médico olhou para mim e falou assim: olha, seu pulmão não está bonito. Aí eu falei: ai meu Deus. E eu naquele processo, gente, eles me levou para a sala de emergência, né? E além que descobriu que eu tava com a pneumonia, essa pneumonia, gente, já foi causada por conta do problema do coração. Porque como o sangue não estava funcionando direito, meu coração já estava muito fraco. Então o sangue ele não bombeava direito, então ele foi se ajuntando no pulmão e ali causou uma pneumonia bacteriana, gente. E quando o médico me falou isso, já foi tipo um boom, né? Eu já tava ali muito nervosa e aí acabou de acertar tudo. E outra coisa também que eu tava, gente, com arritmia. Eu estava com arritmia que não passava por remédio nenhum. Eu estava lá nessa sala de emergência, né? E eles me colocaram lá. E aí eles começaram a me dar remédio através de uma máquina. Essa máquina é onde você põe o remédio lá e ela vai pela sua veia, só que ela vai mais rápido. Acho que a coisa é segundo, minutos, um negócio assim, se não me engano. E ali ficava os médicos nessa sala, ficava as enfermeiras monitorando para ver como que o meu organismo ia receber esse remédio. Mas não passava de jeito nenhum, gente. E chegou uma hora que o médico falou assim: nossa, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que remédio dar, porque a arritmia dela não baixa. E foi quando ele falou pra mim que eu teria que ficar internada. Aí já foi outro choque, gente, porque assim, eu fiquei internada quando eu era criança, gente. E ali pra mim tava acontecendo muito rápido, assim, parece que tava vindo, caindo, assim, tudo num dia só. E aí foi onde, gente, que eu entrei no processo, fiquei internada, fiquei primeiro no pronto-socorro, fiquei 2 dias no pronto-socorro até surgir vaga para um hospital, né, que tivesse mais recurso para estar tratando a minha pneumonia. Aí foi onde surgiu vaga, depois de 3 dias nesse pronto-socorro, eu vim, gente, para o hospital,
Quando chegou lá, eu entrei com tratamento, né? Eles entraram com tratamento da pneumonia. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando foi com 10 dias, o tratamento é no máximo 14 dias, com 10 dias, gente, já estava tendo uma melhora. E aí, os negócios do sangue lá foi subindo, né? E graças a Deus teve uma melhora. Mas aí, gente, ficou a parte do coração, né? Que eles olharam e viu meu coração como que tava. Eles falou assim, a gente não vai liberar você daqui antes que a gente te encaminhe para um hospital que tem especialidade de cardiologia. E foi onde, gente, eles me levaram. E mais ou menos uns 15 dias que eu estava nesse hospital, eles me transferiram para outro hospital que fazia cirurgia do coração, que só mexia com o coração, né? E eu fui, gente. Quando eu cheguei lá, na minha mente, sim, eu tava bem, e aquilo ali, eu só tava tratando a pneumonia e eu ia sair, né, de boa. Quando eu cheguei nesse hospital, gente, eu lembro que nós chegamos lá, eu e meu esposo, eu fui de ambulância. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos 1h da manhã, por aí. Quando eu cheguei lá, gente, eu já fui direto pra semi-intensiva, olha pra vocês verem. Quando eu caí lá dentro daquela semi-intensiva, que é uma semi-UTI, né? E ali, gente, parece que meu mundo desabou. Eu lembro que as enfermeiras me colocou na maca, no leito lá, né? E falou assim, agora você não vai levantar daqui pra nada, você vai fazer todas as suas necessidades aqui. Aí primeiro elas vieram, me deram um banho de leito, né? E já me colocou fralda. E já me ligou nos aparelhos para estar monitorando ali, e a minha arritmia não passava de jeito nenhum, e os batimentos subiam assim, que misericórdia, às vezes parecia que eu não ia aguentar. Teve uma hora que os meus batimentos, eles subiram, que foi chegou a ir a 200, gente, batimentos, pensa aí. E aí eu só vi na hora, chegou, porque lá eles têm uma salinha lá dentro do hospital, então eles ficam monitorando lá. E aí eu só lembro que chegou aquele monte de médico, né, enfermeira, e chegaram na porta e olharam, ficaram tudo olhando pra mim, olhou pro meu esposo, assim. E aí, gente, aí depois foi baixando, foi controlando, e aí eles iam controlando lá pelo aparelho, qualquer coisa eles voltavam cá. E ali, gente, começou todo o meu processo, fiquei nessa semi-intensiva. Aí depois fui pro quarto, né? Fiquei mais uns dias no quarto, aguardando a cirurgia. Só sei que dentro desse processo tudo eu fiquei uns 45 dias internada, gente. Para a honra e glória de Deus, o Senhor me deu a vitória. E esse salmo, gente, 126... foi um salmo assim que o Senhor me deu, que o Senhor falou muito comigo através desse salmo. Aqui no versículo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Então, o Senhor, gente, Ele me fez regressar de um cativeiro. Porque quando eu estava ali, eu achava que jamais eu poderia estar aqui hoje conversando com vocês. Por mais que eu tinha fé, por mais que, sabe, eu buscava força, buscava entender, mas o medo, ele fazia parte da minha vida naquele momento. Deus, ele foi tão bom comigo que ele me deu força. Eu só orava e pedia para ele, Senhor, me dá força. Eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força, né? E eu lembro que no hospital, quando eu fui fazer a cirurgia, eu levantei 4 horas da manhã para poder tomar banho, me preparar. E eu lembro que eu chorei muito dentro do banheiro, sabe? Eu chorei muito e até me deu uma dor de barriga. Eu fiquei muito nervosa e chorei muito. Quando eu saí, o Senhor falou comigo através desse salmo. Os que semeia com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Glória a Deus, essa foi a palavra que o Senhor me deu dentro daquele banheiro do hospital, antes de eu fazer a cirurgia.